Nessa aula, a gente vai aprender como que se calcula os tributos devidos na sistemática do Simples Nacional. Para fazer o nosso exemplo, nós iremos utilizar o exemplo de uma empresa comercial que já está em atividade, uma empresa que está em atividade desde o ano de 2019. E ela vem efetuando faturamentos mês após mês até o ano de abril de 2020, até o ano de 2020. Então nós vamos utilizar o mês de abril como referência. Vamos imaginar que essa empresa fez faturamento, fez vendas, né? Desde o dia 1º do mês de abril até o final, e agora ela precisa pagar os tributos devidos no Simples Nacional, que vencem no mês de maio. Normalmente o Simples Nacional vence no dia 20 do mês seguinte ao mês em que ocorreu as vendas. É importante a gente comentar que é para comércio, porque cada atividade de empresa está vinculada a uma tabela na legislação. Para fazer o cálculo, a gente utiliza uma tabela. Aqui eu estou utilizando a tabela do anexo 1, mas eu tenho 5 tabelas previstas na legislação, e cada tabela é correspondente a um certo tipo de atividade. Por exemplo, o anexo 1 que a gente está utilizando aqui agora é para comércio, mas eu tenho o anexo 2 que são para as indústrias, e eu tenho o anexo 3, 4 e 5 que são para empresas que têm atividade de prestação de serviço. Aí depende muito do serviço que a empresa está prestando, vai verificar se utiliza a tabela 3, 4 ou 5. Mas no nosso caso aqui é mais fácil. É a tabela do anexo 1, que é para atividades, que é para empresas comerciais. O Simples Nacional, como muitas pessoas pensam que o Simples Nacional é um imposto que eu pago para o governo. Não, o Simples Nacional é um regime pelo qual eu pago vários impostos e algumas contribuições para o governo de forma unificada. Ou seja, eu faço um cálculo só, eu defino um único valor final e pago mediante uma única guia. Mas esse valor final, essa guia, ela compreende o recolhimento de diversos tributos. Na verdade, as empresas do Simples Nacional elas podem recolher até 8 tributos devidos dentro ali do Simples Nacional. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o PIS, contribuição para a COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é basicamente para as empresas comerciais, o ISS, para as empresas que prestam serviço, e a contribuição previdenciária patronal, que é parte do INSS correspondente à empresa. Mas muito bem, vamos aos cálculos. Supondo então que a empresa no mês de abril de 2020 ela faturou R$ 21.452. Como que eu descubro o valor do Simples Nacional devido relativo a esse mês? Primeiro, eu verifico os 12 meses que antecedem o meu mês de referência. Ou seja, se ela fez vendas, se essa empresa comercial efetuou vendas ao longo do mês de abril, é sobre esse mês que a gente vai calcular os tributos no Simples. Para isso, então, eu verifico o faturamento que a empresa teve nos 12 meses anteriores ao mês de abril, começando a partir de março, que é o mês que já vem antes de abril, e vou voltando até o mês de abril do ano passado, ou seja, até abril de 2019. Então eu tenho um período aqui de 12 meses, onde cada mês teve ali um valor de vendas e já foi pago o imposto relativo a cada mês. Mas para fazer o cálculo de uma empresa que já está em atividade no Simples Nacional, eu utilizo essa informação. Eu utilizo a soma do faturamento de todos os meses. Quais meses? Os 12 meses antes do período de apuração, antes do período que eu estou considerando para o pagamento do imposto. Muito bem. Então aqui eu pego abril de 2019 até março de 2020. Somando todos os meses ali que ela efetuou vendas, eu tenho o valor de R$ 389.087, ou seja, faço a soma simples de todos os meses. Aí eu tenho esse valor gigantesco de 389.087. Muito bem. E o que eu faço com esse valor? Agora sim, agora eu vou até a tabela. Qual tabela? A tabela comércio. Já que a minha empresa aqui é comercial, eu vou utilizar a tabela do anexo 1, que é a tabela para comércio. Essa é a tabela que vai me ajudar a fazer todo o cálculo dos impostos e tributos, dos impostos e contribuições devidos no Simples Nacional. Muito bem. A tabela, as duas primeiras colunas da tabela aqui, na verdade são faixas de enquadramento. Onde eu tenho um valor, eu vou tentar enquadrar na tabela em qual linha o meu valor de referência está. No caso, qual que é o valor que eu vou utilizar? A soma dos 12 meses que eu encontrei. Como o valor que eu encontrei foi de 389.087, eu vou verificar em qual linha da tabela esse valor se enquadra. E aqui eu já deixei destacado, nós já deixamos destacado aqui, fica no intervalo entre R$ 360.000,01 até 720 mil. O valor de 389 mil que eu tenho fica aqui nessa tabela, nesse intervalo, melhor dizendo. Isso corresponde ao quê? Corresponde a uma alíquota nominal, 9,5%, 9,5%. Essa alíquota nominal eu vou utilizar na fórmula. Para desenvolver todo o cálculo, a gente utiliza uma fórmula que vai me dar o valor devido ali no Simples Nacional.
E qual que é a fórmula? A fórmula é justamente a receita dos 12 meses, vezes essa alíquota que nós encontramos, a alíquota nominal, menos uma parcela a deduzir, que no caso em questão aqui é 3.860. Depois que eu faço toda essa conta, eu ainda divido o valor encontrado pela receita bruta dos últimos 12 meses, que na verdade é aquela soma que a gente fez dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então vamos seguir a fórmula. Receita bruta dos últimos 12 meses é igual a 389.087. Está aqui já o valor pronto. Depois eu tenho que multiplicar pela alíquota nominal. Qual que é a alíquota nominal? 9,5%. Multiplico pela alíquota e depois eu vou fazer a dedução dos 3.860. Mas primeiro fazendo a multiplicação aqui de 389.087 vezes 9%, qual que é o valor que eu tenho? 36.963,27 centavos. Tá? Fazendo a multiplicação de 389.087 vezes 9,5%, aplicando 9,5% sobre esse valor. Tenho 36.963,27. Aí eu reduzo, eu retiro parcela a deduzir. De onde vem esse valor da parcela a deduzir? Justamente da tabela, daquela linha que nós havíamos encontrado, feito o enquadramento ali, 3.860. Fazendo a subtração, fazendo essa redução de valor aqui, eu tenho o valor final, ou melhor, eu tenho o valor de 23.103,27. Aí sim, esse valor eu divido por 389.087. Vai me dar um fator aqui, vai me dar 0,0594. Para mim encontrar a alíquota, basta multiplicar esse fator, esse resultado da nossa conta aqui, basta multiplicar por 100. Quanto que eu tenho? Arredondando aqui as casas, eu tenho 5,94%. 5,94% é chamada de alíquota efetiva, ou seja, é a alíquota que efetivamente eu vou aplicar sobre o meu faturamento do mês, sobre o meu faturamento de abril, para encontrar o valor dos tributos devidos no Simples Nacional. Se eu pegar R$ 21.452, que é o valor do faturamento ali em abril, e aplicar 5,94%, eu vou ter o resultado final, o valor do imposto a recolher, o valor dos impostos a recolher, de R$ 1.274,25. Esse é o valor que vai constar na minha guia. Eu vou até o banco, faço o pagamento e quito os meus tributos ali devidos na sistemática do Simples Nacional. Portanto, para fazer todo o cálculo, a gente utiliza uma alíquota nominal, que é a alíquota que está prevista na tabela e que vai ser utilizada para o cálculo, mas o meu objetivo é encontrar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva eu encontro ela no final da fórmula, realizando toda a fórmula. Lembrando que esse cálculo aqui ele é feito automaticamente no sistema da Receita Federal, criado para o Simples Nacional, mas é interessante a gente conhecer a sistemática de cálculo, até para fazer alguns estudos, fazer algumas projeções para a empresa e também resolver algumas questões de exercício. Basicamente, a fórmula de cálculo dos tributos devidos no Simples Nacional seria essa. O mesmo raciocínio, a mesma sistemática é utilizado também para as empresas industriais e também para as empresas prestadoras de serviço, mas claro, utiliza outras tabelas, outros anexos ali como referência, mas basicamente seria isso.